Fala pessoal, TIComp na área aí. Então, a gente está aqui hoje com essa TV da Samsung, né? A famosa TV UN50TU 8000K. É uma das TVs aí que apresenta mais defeitos aí, né? Um defeito de fábrica que apresenta em várias TVs dessa da Samsung. A gente começou a nossa análise aqui pela placa principal, né? Pela placa fonte, na verdade. Aí a gente mediu aqui as tensões de alimentação, né? Porque se houvesse algum problema aqui na placa fonte, né? A gente já perceberia de início aqui, já colocaria o diagnóstico aqui na placa fonte, né? Então, a gente vê pelo desenho da placa aqui, né? Então, no desenho da placa aqui a gente tem GND, 13 volts, 13 volts, 13 volts, 13 volts e GND. Então a gente está com o nosso multímetro aqui ligado, né? Então vamos medir ali os 13 volts, aqui é GND, não deu nada. Aqui os 13 volts, né, aproximados ali, 12.93, 12.93, 12.95 e 12.95. E o último aqui é o GND também. Então aqui nós vemos que a placa fonte está cumprindo a sua função, né, de trabalho aqui, que está gerando os 13 volts e chegando até a placa principal aqui. Na placa principal aqui também a gente fez as aferições, né, as tensões principais aqui, de 3, 5 volts, né, 3.2, na próxima bobina aqui 5 volts, na próxima bobina aqui 12 volts, na próxima aqui 872 milivolts, e enfim, a gente mediu todas as demais, né, as demais bobinas aqui também, para a gente descartar qualquer tipo de problema aqui que houvesse na placa principal, né. Então, placa fonte e placa principal. E embaixo aqui nós temos a placa VCOM, né? Algumas TVs, as mais antigas, na verdade, tem a placa TCOM. É uma placa diferente, né? Menor. Ela fica mais ou menos nessa região aqui, né? E ela fica antes da placa VCOM, né? Aqui a gente tem, na verdade, o LCD, ele possui aqui duas placas VCOM, né? E elas são ligadas por esse cabo flat aqui, ó. Então, aqui é ligado na parte secundária aqui da placa VCOM. O que ocorre nessas TVs? Elas têm um problema justamente nessa placa VCOM aqui, né? Ela dá um curto-circuito ali na parte do LCD, na parte interna do LCD, e o circuito de proteção da placa VCOM acaba bloqueando, né, as tensões da placa principal, e com isso ela não gera a imagem da TV. Então, encontramos uma solução, na verdade, para essa placa, né, uma solução um pouco paliativa, para a pessoa não perder a sua TV, né? Porque a Samsung, na verdade, até fez um recal desse modelo de TV, porém, o recal que ela fez, né, demanda um pouco de desempenho do proprietário da TV, né? Porque, primeiramente, é preciso ter guardado a sua nota fiscal. Então, entrar no site da Samsung, gerar um protocolo lá de uma ordem de serviço, né? Um protocolo de recal para fazer a TV, né? De conserto. E a Samsung, ela promete ali, segundo o que diz o site ali, ela promete fazer o reparo, né, a troca do LCD da TV do cliente, né, do seu cliente, do proprietário, ou se não, ela promete dar uma TV nova para o cliente, né. Porém, é preciso ter o acesso, né, ao site, fazer o cadastro no site da Samsung, ter a nota fiscal, ter toda a documentação, né, e provar que a TV, na verdade, ela ocorreu, né, um defeito dentro da garantia, né, deles, que eles dão lá.
Então, eles conseguem ou trocar o LCD ou dar uma TV nova para o cliente. Porém, a nossa solução aqui, a gente analisou bastante as questões dessa TV, principalmente a questão da placa VCOM, né, que é a que gera o defeito intermitente aí. Então a gente analisou que na placa VCOM possuem algumas tensões de sobrealimentação. E é justamente essas tensões que são bloqueadas, né, pela placa principal quando o LCD entra em curto. Então o que a gente fez? Primeiro, a gente mediu aqui as tensões de saída da placa VCOM, né, que são de 3.2 volts. De início, logo que a gente começou a fazer o reparo, não estava dando imagem, né? A gente não conseguia identificar a segunda parte a segundo ponto aqui da tensão da VCOM, né? Então o que a gente fez? A gente partiu diretamente para a placa VCOM, né? Então essa tensão aqui, ó, esse ponto aqui, ele estava com 3.2 volts, antes da TV ser consertada, né? Esse segundo ponto aqui, não estava aparecendo essa tensão de 3.2 volts, que alimenta a parte da VCOM, né? Provavelmente, uma dessas tensões aqui, ela é responsável por alimentar a primeira parte da placa VCOM. E a outra alimenta a outra parte, né? Por isso não estava aparecendo uma das partes aqui, a de baixo, né? A de baixo, provavelmente, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui alimenta essa plaquinha aqui da VCOM, né? E a de cima, 3.2, alimentam a parte secundária, né? Esta outra parte aqui. E então a gente já, a partir daí, conseguiu identificar que uma das placas VCOM, ela estava em curto, né? Estava em modo de proteção e não estava recebendo ali a tensão, né? Ou estava sendo bloqueada pela placa principal a tensão da placa, né? Da placa VCOM. O que a gente fez? A gente veio até aqui nas trilhas, né? Nesse ponto aqui. E aqui tem os pontos aqui de alimentação do LCD, né? Cada placa dessa alimenta metade do LCD. O que a gente fez? A gente cortou aqui na metade, né? O ponto de medição aqui, né? O breakpoint aqui. Do CK1 a gente cortou. O CK2 a gente cortou. O CK3 a gente cortou. O CK4 a gente cortou. O CK5 a gente cortou. O CK6 a gente cortou. O CK7 e o CK8 a gente cortou. E além desses aqui, né, a gente cortou também o VGH, né? E sobraram, na verdade, aqui o VSS, o VTV, o CLR e o LC2 e o LC1, sem cortar, né? E esses não precisamos cortar, porque a gente começa primeiro do CK1 ao CK8 e testa ver se vai dar imagem. Se deu imagem à TV, a gente já pode fazer um diagnóstico a partir desses pontos aqui, né? Provavelmente um desses aqui, ou todos, eles estavam em curto, né? Por isso que a TV não estava dando imagem. E olha só, pessoal, a partir do momento que a gente cortou esses do CK1 até o CK8, né? O VGH também a gente tinha cortado já. A TV voltou a dar imagem. Dá uma olhada ali, pessoal. Olha aí, ó. A TV voltou a dar imagem. Porém, ela ficou um risquinho ali na tela, ó. Provavelmente é onde deu o curto-circuito ali no LCD, sabe? E esse risquinho a gente não consegue tirar, infelizmente, sabe? É uma solução paliativa
que a gente consegue fazer na TV, né? Só que o cliente vai ter que conviver com um defeitinho ali no LCD, né? Então, pessoal, é uma solução para não perder a sua TV, né? Em vez de você jogar fora uma TV aí que custa R$1.500 a R$2.000, a gente consegue fazer um reparo, né, na placa VCOM ali e a TV volta a funcionar normalmente. E a gente já testou, né? Ele é uma solução que ela não vai gerar problema, né? Você vai usar a sua TV normalmente, né? Então, vale a pena, pessoal. Na minha opinião, eu faria se fosse a minha TV. Porque para estar correndo atrás, por exemplo, do recal da Samsung ou da garantia lá da Samsung, vai ser bem demorado, né? E muitas vezes acaba não resolvendo, né? Porque às vezes a pessoa já jogou fora a nota fiscal, né? Não tem mais nem a documentação da TV, né? Então como que vai provar que a TV foi comprada numa loja e que é da pessoa, né? Se não tem a documentação. Então fica aí a dica, pessoal. Para vocês aí que estão com problema aí, a TV tá com tela preta, né? Ela tenta ligar, mas não liga, né? Dá aquela piscada da tela preta assim e volta a desligar e fica reiniciando, né? Tenta ligar e não liga. Então esse é um problema aqui na placa VCOM. E tem solução, pessoal. Agora a gente já consegue solucionar aí os defeitos aí da sua TV. Pessoal, um detalhe importantíssimo. Antes de você partir para fazer o reparo aqui e cortar os pontos aqui de alimentação da VCOM, né? É importantíssimo fazer o diagnóstico, pois a TV não está ligando, pode ser a placa-fonte, pode ser a placa principal, pode ser as barras de LED, né? Em algumas TVs não tem barra de LED, é diferente, mas em algumas, na maioria tem, né? Então pode ser uma série de outros detalhes, né? E inclusive, essa série de TV aqui da Samsung, que é a UM50TU8000K, ela apresenta esse defeito, tanto que a gente deu uma pesquisada ali com nossos parceiros ali na internet, a gente viu muitas pessoas reclamando dessa TV aqui, né? Que apresenta esse tipo de defeito. Porém, não necessariamente porque as pessoas estão reclamando, eu vou deixar de fazer análise primeiro na placa-fonte, depois na placa principal, porque elas podem estar dando defeito. Depois, na alimentação dos LEDs. Depois, a gente também testou aqui, ó, toda a placa VCOM, a gente testou todos os componentes para ver se, às vezes, não tinha algum componente desse em curto-circuito, entendeu? Porque às vezes pode ocorrer de um capacitor entrar em curto-circuito, pode acontecer de um circuito integrado desse, pode acontecer de um diodo. Então a gente tem que se certificar primeiro de todas as placas estarem em bom funcionamento, né? Pelo mínimo fornecendo as tensões. No caso da placa principal, ela não estava fornecendo a tensão no segundo ponto ali, né? Que alimentava essa placa VCOM. Pelo histórico da TV, do problema, né, da TV, desse modelo, e pela nossa experiência, a gente observou que o fato de não estar apresentando este ponto aqui de tensão, de 3.2 volts, né, significava que a TV entrou em modo de proteção, pois a placa VCOM estava com um defeito, né? Ela estava em curto-circuito na parte do LCD, na parte do vidro do LCD, entrou em curto-circuito e bloqueou as tensões da placa VCOM. Então fica a dica, pessoal, só para explicar direitinho aí que antes de partir para uma análise, de executar, na verdade, a cortar aqui os pontos, né, de alimentação, então a gente faz primeiro a análise nas outras placas para saber se realmente o problema não, para descartar o problema nas outras placas, né? Ok? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva, deixa o like lá no canal e ajude a gente a crescer aí. A gente promete conseguir boas dicas aí, soluções aí na parte de eletrônica e de informática.